E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Faro Frame, mais curiosidades. Hoje um filme polêmico, Gustavo. Filme brasileiro? Filme brasileiro polêmico que a gente vai entrar na polêmica. Deu o que falar. Que é o Marighella. Isso aí. Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1. A pontuação do filme no site IMDb estava com um nível muito baixo de 2.8, com dezenas de milhares de votos mesmo antes da data de lançamento do filme. Diversas fontes reportam que robôs foram utilizados para diminuir a avaliação propositalmente, forçando o IMDb a suspender a votação do filme por algum tempo. Muitos sites de notícia concluem que o filme foi votado negativamente por razões políticas. Número 2. Muitos personagens, principalmente os jovens que estão ao redor de Marighella no filme, têm o nome dos atores que os retratam, embora sejam baseados em pessoas reais. Esse foi um pedido do próprio elenco, que se sentia muito apegado ao projeto e à narrativa de resistência do filme. Número 3. Marighella foi considerado o inimigo número 1 da ditadura militar. Tornou-se um dos cofundadores da Ação Libertadora Nacional, a ALN, organização de esquerda que defendia a luta armada contra o regime. O grupo ficou conhecido na época por assaltar bancos para financiar guerrilhas e sequestrar pessoas públicas em troca de militantes que estavam presos. Número 4. Marighella marca o início da carreira de Wagner Moura como diretor e roteirista. Número 5. A estreia do filme foi adiada várias vezes, devido a problemas com a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, e por causa da pandemia do Covid-19 no Brasil. Finalmente foi lançado nos cinemas pela Paris Film e Downtown Filmes em 4 de novembro de 2021, no aniversário de 52 anos da morte de Marighella. Número 6. O filme atraiu controvérsias políticas. Wagner Moura apresenta o personagem de Marighella como um herói e mártir da democracia e dos valores liberais, embora na realidade Marighella fosse um marxista de extrema esquerda. Para os críticos, provavelmente nos padrões atuais, muitos os considerariam um terrorista. Número 7. Marighella era um guerrilheiro que era uma figura muito controversa, pois era extremista. Ainda se discute se sua decisão de enfrentar a ditadura com luta armada foi acertada. Moura afirmou que vê nisso como um assunto complicado, mas acha muito difícil julgar a decisão que essas pessoas tomaram quando não tinham opções democráticas. Número 8. A primeira escolha para interpretar Marighella foi o músico Mano Brown, famoso líder do grupo brasileiro de rap Racionais. Brown não conseguiu se comprometer com o filme, visto sua agenda musical lotada. Manda lá, Pedro, a ficha técnica do Marighella. Ficha técnica, não sei nem pra onde olhar. Você olha aqui, Gustavo. A ficha técnica é o Seu Jorge como o Marighella, o Bruno Galã, fazendo o delegado Lúcio, Luiz Carlos Vasconcelos como o Branco, Adriana Esteves e a direção de Wagner Moura, Gustavo. Gustavo, esse filme ele deu grana, como é que foi o orçamento? Tem informações de orçamento de 10 milhões de reais, mas não tem informações de receitas, não consegui capturar essa parte. 10 milhões de reais, você ligou pro Wagner Moura? Aí 10 milhões de reais em dólares vai dar ali uma faixa de 2 milhões de dólares. É um orçamento pequeno, né? Um longa, né? Pra pensar. Conseguiram tirar lei de pedra aí com esse filme. É verdade. Fazer cinema fora de Hollywood. No Brasil não é fácil. E esse filme foi premiado? Premiado, ganhou prêmios aqui no Circuito Nacional, Prêmio do Cinema Brasileiro 2022, entre ficção de longa, primeira direção, que era do Wagner Moura, melhor ator, Seu Jorge, melhor figurino, direção de arte, som, direção de fotografia e roteiro adaptado. Você gostou do filme? É um bom filme. Ele é um filme que ele vai ter exibição em TV aberta agora em 2023. A Globo vai exibir ele no formato de minissérie. Minissérie? A Globo faz aquele estilo de não é um filme tão longo, mas eles pegam e dividem capítulos ali, talvez de 40, 45 minutos e vão... Mas quanto tempo tem de filme? Tem 2 horas? 2 horas e pouco, não é Tem tanto, mais de não. 2 horas esse Tem filme? mais de 2 horas, É verdade. É um filme histórico-político, né? Ele tem muitas licenças poéticas e artísticas, porque ele acaba fugindo um bocado da história. E polêmico também, né? Deu polêmico, né? Ele é uma coisa que o Wagner Moura teve dificuldades aí para a divulgação do filme, teve atrasos tanto na parte
na distribuição por conta do Covid, que estava atrapalhando os próprios Foi na época do filmagens, Covid, é verdade. Mas também ele alega que houve muita perseguição da Ancine, que é a Agência Federal de Cinema, O que ele alega? do próprio governo, que no caso era o governo Bolsonaro, né? Ele alega que existia uma perseguição porque ele estava fazendo um filme que representava uma figura esquerdista, e o governo, sabemos que é mais direitista e que censurava um bocado, assim. Então existiam essas alegações, né? Eu não tenho aqui como comprovar uma coisa ou outra, mas existem alegações. A gente não vai entrar aqui. Não faz sentido porque a gente não tem fontes, né, para falar assim, foi censurado, não foi censurado. Aparentemente algumas coisas. A gente não coisas... sabe nem quanto faturou o filme, né? Vai saber. Mas o Wagner Moura deu várias entrevistas dizendo que teve dificuldades sérias para conseguir colocar o filme. Eu lembro, deu no jornal, né? Ele falou bastante. Apareceu em alguns lugares. Né? Você sabe que esse filme deu deu uma polêmica por causa da cor do Marighella, né? Porque tinha gente que falou que ele não era negro, outros falavam... Tanto que a primeira opção para fazer o Marighella não foi o Seu Jorge. A primeira opção era o Mano Brown. E o Mano Brown não pôde, lá teve suas agendas, não sei, não conseguiu fazer. E ele, aí o Wagner falou assim: vamos pegar o Seu Jorge, que é um ator, já tinha feito trabalho de ator até em Hollywood, né? Sim. O Seu Jorge é internacional. Ele é um artista, ele vai fazer. E fala assim: e que bom que ele é preto. Porque é pra fazer mesmo, pra mostrar que o cara era preto. Porque tinha gente falando, não, ele não é preto, não sei o que. Aí o Wagner falou, não, ele sofria preconceito. Aquela eterna guerra do preto e o branco, né? O pai dele era um imigrante italiano, né? Então, Mas a mãe era sudanesa, né? Do Marighella. Licença poética e artística. Então esse filme, se você for levar a ferro e fogo, não se deve levar. Porque no filme acabou tendo uma simplificação muito grande dos contextos históricos para ter um conflito entre bem e o mal. Tá. Teve muito disso. E foram omitidos fatos históricos e personagens reais, inclusive. Foram omitidos? Omitidos. Por exemplo, o Marighella foi colocado o nome do Marighella, que é o Carlos Marighella, que era o líder da Revolução, um líder esquerdista, que optou por uma resistência armada na época. Só que outros que estavam ao redor dele, tem personagens que não existiam ou personagens que claramente era uma pessoa e não se deu o nome. Deu o nome de outro nome, né? Se diz que tipo, é para preservar... Esse branco era... Porque já deu um problema no filme que a gente fez aqui, que é o Ex-Companheiro. Também. Esse né? branco me lembra aquele personagem que agora me esqueci o nome. Mas exatamente ele, né? Ele tá no outro filme. É ele. Não foi ele, a família dele que deu o problema? Porque existe aí um overlap, né? Entre um filme e outro, porque de fato aqui no filme se mostra o Marighella. O Marighella, ele era líder da Ação Libertadora Nacional. Que atuava em São Paulo? Que atuava em São Paulo. Eles fizeram uma união, fizeram um joint venture, né? Se uniram em algum momento com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que era MR8, que era lá do Rio de Janeiro. E aí eles fizeram o sequestro do embaixador estadunidense, que era o Charles Elbrick, que nós fizemos aqui, isso em 1969. Nós fizemos no filme Que Ex-Companheiro, e lá no Que Ex-Companheiro, o filme é para mostrar o sequestro. Ponto. Certo. Aqui nesse filme Marighella, eles dizem que vai haver o sequestro. E esse fato, que era uma coisa que deu motivo para se fazer um filme Que Ex-Companheiro, aqui nesse filme foi praticamente colocado de escanteio. Em algum momento falam que vão fazer, aí depois o Marighella fala assim, eu não aprovei. E aconteceu já. Não tem, só existe uma menção em diálogos, que é um fato histórico, assim, sem precedentes. Mas talvez ele não quisesse dar muito foco nesse assunto. ênfase nisso, mas de fato existe um veio histórico que diz que o Marighella participou desse processo decisório, processo operacional, assim na questão estratégica. Né? Enfim, aí a gente pode discutir mais quem foi Marighella, né? Tem essa questão de ele ser aí filho de imigrante italiano, era pobre, ele se tornou estudante de engenharia civil. Que a mãe eu vi que era sudanesa, eu vi mais de um lugar. Ele acabou abandonando o curso lá para se filiar ao PCB na época, do Partido Comunista Brasileiro, na era Vargas. Em 34 começa o Estado Novo no Brasil, que é uma ditadura. Na verdade começa em 37, perdão. 34 Vargas já era presidente, né, pseudamente eleito, porque ele é conhecido que existiu alguma manipulação ali de votos e tudo mais. E em 37 existe uma ditadura no Brasil e o Marighella acaba sendo militante do PCB, do Partido Comunista, ele acaba, em dado momento, sendo preso, e ele ficou preso, ele ficou preso um tempo, saiu,
E ele ficou preso em 34, saiu, ficou na clandestinidade. Depois, entre 39 e 45, foi preso de novo. Em 45 acaba o Estado Novo no Brasil, né? Não tem mais aquela ditadura. E aí passa um tempo, ele é anistiado. E ele continua atuando na política, ele se torna deputado, né, e tudo mais. Se torna deputado, né? O cara até menciona no filme, na cena do cinema, né? Exato. Em 64 ele foi baleado e preso pelo DOPS. O DOPS era aquele grupo que fazia investigações, né, e tudo mais. E aí ele acabou tornando um cofundador da Aliança Libertadora Nacional, que é a ALN, e tem essa questão de ele ser um esquerdista que defendia a luta armada contra o regime ditatorial que existia na época. E ele é famoso, existem coisas famosas dele, que até se relata no filme, os assaltos a bancos para financiar a própria guerrilha, né? Tem essas ações mais extremistas, com mais violência. Ele se uniu à MR8 lá para sequestrar o embaixador americano. Eles assaltavam o banco para pegar a grana para financiar o próprio grupo. Né? É dito até no filme que ele foi o inimigo número 1 da ditadura, né? Por um período. E ele foi assassinado em 69 com 57 anos. E depois, em 1996, o Ministério da Justiça do Brasil reconheceu que teve uma responsabilidade no assassinato do Marighella. E em 2012, a Comissão da Verdade, que é uma comissão especial que tem no âmbito federal, concedeu anistia ao Carlos Marighella e os potenciais crimes que ele tinha cometido naquela época. Né? Ele recebeu anistia. Ele recebeu anistia. Você sabe uma coisa interessante nesse filme, Gustavo? Que esse filme ele é de época, então tem que aparecer vários carros antigos, né? Você sabe que nessas cenas eu fico sempre de olho no fundo para ver se eu vejo um prédio novo, né? Principalmente ali no Rio de Janeiro e tal. Locação. Teve cena no Rio de Janeiro, né? Teve. Aquela cena da praia no Rio de Janeiro, né? No Rio. Teve aquele bairro lá no Rio também. Aquela cena de bairro que tem, o próprio sequestro, no Rio. No Rio de Janeiro. No Rio. Bom, aí tem uma cena interessante que é o seguinte, para você usar os carros antigos, você tem que pegar de colecionador, né? Enfim, não sei se em Hollywood eles têm lá um departamento, os estúdios têm lá carros antigos. Aqui no Brasil você tem que ligar para um cara que tem carro antigo. Você sabe que eles estavam filmando uma cena com o Fusca, que a atriz tem até nome de carro, chama Camaro. Ela tinha que pegar o Fusca, dirigir umas quadras assim, e foi uma missão ingrata pra ela, né? E o dono tava nos bastidores. Eu fico imaginando a agonia do dono, porque o dono deve ter deve tratar o Fusca como trata a mãe dele, né? Então ela falou assim, Camaro, pisa a embreagem até o fundo, né? Raspando. Meu carro. Desliga, eu vou empurrar esse carro. Não, vamos empurrar, não sei o quê. E foi difícil filmar com esses carros antigos. Esse dono até ele falou que ele ficou ali no fundo e tal, ele demonstrou boa vontade, depois conseguiu uns autógrafos das personalidades, mas deve ser um desespero, né? Você vê que ele tem o carrinho que você limpa com a sua língua, né? Lustra assim. Eu não sei se ela fez isso, eu tô brincando, mas às vezes é diferente, o carro não pega na primeira. Falta ela sai raspando o carro, a roda raspando na meio fio assim, aí eu quero ter um infarto, né? O que mais, Gustavo? Você tem mais alguma coisa? Eu não tenho, o que eu peço... Opa, peraí, o cenário caiu. O cenário tá desmanchando, aguenta aí. Segura. Acho que Vamos voltar. Depois a gente passa um. Pedro, agora o que eu peço pra você, encarecidamente, é a sinopse do filme. Gustavo, a sinopse é a história... Aliás, foi bom você me dar essa... Um dos grandes acertos do Wagner Moura foi querer não contar a vida inteira de Marighella, mas um recorte. Um recorte. Quando você vai contar a vida inteira de alguém é muito complicado, porque você vai ter que deixar coisa de fora, o filme tem 2 horas e tal. Então foi um recorte, aquela fase final do Marighella ali. Bem pontual, né? Muitas coisas são faladas em memória. Porque você, não sei o que, já foi preso, já levei eu não morro com tiro, né? Aquela coisa. Pode atirar, fica atrás de mim, que você não sabe que eu já levei o tiro, não sei o quê. Os diálogos são bem feitos, né? Tem amarrações nos diálogos. O filme é legal, Eu prefiro o Case Companheiro, hein? Acho o Case Companheiro mais... Você não prefere, não? Eu acho Marighella. Você prefere o Marighella? Gostei do Marighella. Gostei dele. Bom, a história conta essa passagem da vida do Marighella final, né? Até a morte dele, a famosa morte dentro do Fusca, né? Tem até fotos na internet, né? A história é essa, ele montando essa aliança. Como é que chama a aliança? ALN, Aliança Libertadora Nacional. Ação Libertadora Nacional. Ele coordenando, mostrando também um pouco da vida pessoal dele, o problema que é porque ele tem filho, ele tem que mandar o filho para longe, porque o filho também, né? Acaba sendo perseguido. Né? Acaba sendo perseguido e usado como isca, né? Mostra um pouquinho da vida pessoal dele, os seus dramas pessoais, do que é ser o líder de uma aliança revolucionária como essa.
E então o filme é recomendado por nós. Eu dou uma nota o quê? 7? É um bom filme, é um bom filme. Não que eu tenha muito... Tem essas polêmicas, mas eu acho que é importante debatermos as figuras históricas brasileiras, que muitas vezes são deixadas lá em algum canto de página esquecida, né? Então acho que vale a pena trazer ao debate, trazer à luz, né? Debater esse filme vai ser interessante hoje, porque o mundo polarizado que a gente vive hoje, muita gente vai odiar, outras pessoas vão gostar, e tem aquela galera ali mais moderada que... É isso aí. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até mais, amigos. Tchau. Boa. Oi, eu sou o professor aqui. Deixa eu dar uma olhada na sua redação. Cada vez menos pessoas entendem o que está acontecendo aqui. O que eu faço com essa redação? Pode jogar fora. Joga aí no chão mesmo. O senhor acha que vai passar? Acho. Não vai, não. Quem escreve xingar com CH não passa.